E você vai acompanhar nesse vídeo, após o título do Derby das Américas, a coletiva completa do técnico Filipe Luís e os jogadores na zona mista. Olha, estamos vivendo a história. É a melhor temporada da carreira de Arrascaeta. Todos, sem exceção, elogiaram o uruguaio, que hoje foi mais uma vez decisivo ao marcar 2 gols contra o Cruz Azul. Alexandro, Cebolinha, Jorginho, Bruno Henrique, todos eles elogiaram o Arrascaeta. O técnico Filipe Luís só faltou colocar o Arrasca num pedestal. A gente começa com a coletiva do Filipe, que destacou aí que foi um jogo difícil, né? O Cruz Azul, que tem 45 partidas na temporada, enquanto que o Flamengo tem aí praticamente o dobro, destrinchou aí os 2 tempos, né? Foram 2 tempos distintos. O primeiro tempo foi bem diferente do segundo. As mudanças que surtiram efeito, a classificação, a semifinal, próximo jogo contra o Pirâmides, e o Flamengo que está a um passo da decisão do Intercontinental contra o PSG. Vamos acompanhar o técnico do Flamengo que continua fazendo história. Fala, Felipe! Felipe, aqui. Boa noite, Monique Danello, TNT Esportes. Ontem você já projetava com a gente aqui um jogo duro, né, pela forma de se comportar do Cruz Azul. E a gente viu o Flamengo fazendo 2 tempos distintos, né? Teve bastante dificuldade no primeiro tempo e conseguiu ajustar e ter mais a bola na segunda etapa. Queria que você trouxesse a sua análise para a gente do que você acha que foi a maior dificuldade no primeiro tempo, porque a sensação era que o time estava um pouco encaixotado ali. E depois, o que vocês ajustaram para que o Flamengo voltasse a ter a bola e conseguisse jogar melhor na segunda etapa? Obrigada. Bom, primeiro, a qualidade do adversário. É uma equipe com muita qualidade, uma equipe que tenta jogar. Como eu bem falei antes do jogo, na prévia, aqui na coletiva, 2 times com uma proposta muito parecida, né? Eles arriscaram mais, até o ponto de que nos dá, entre aspas, um gol, pelo risco excessivo que eles correram na saída de bola, mas isso também trouxe com que eles rompessem a nossa pressão algumas vezes, isso nos empurrou para trás. A partir do gol, nosso time deu um passo para trás no quesito da pressão, mas principalmente foi na fase ofensiva, no momento de ter a bola. Perdemos muitas bolas, escaparam domínios, escaparam bolas simples. Isso fazia com que cada perda da posse da bola eram 2, 3 minutos correndo atrás da bola. Isso matou nossos jogadores de ataque e nosso time sofreu muito porque os 2 times, tanto o nosso como o do Cruz Azul, são times que estão acostumados a jogar e propor e defender com a bola no pé. Depois, no segundo tempo, alguns ajustes internos, táticos, a equipe se sentiu melhor, jogou melhor e a partir daí nos encontramos no terreno onde nós nos sentimos confortáveis, né? Então, dominamos o jogo, chegamos mais fácil na área do adversário, fizemos eles correrem atrás da bola. Isso facilitou todo o processo no segundo tempo, conseguimos o gol de forma merecida, tivemos outras chances. E me lembrou bastante até 2019, aquele jogo contra o Al Hilal, o primeiro tempo muito difícil, até acabamos perdendo o primeiro tempo e depois o segundo tempo muito bom, porque não é fácil vencer sempre. Cruz Azul também, havendo uma sequência de jogos, de momentos importantes na temporada, os 2 times mentalmente estavam se adaptando ainda ao que é a competição e uma vitória que eu dou muito valor. Filipe Luís, Fernando Valeque de Barros, de Futebol. 2 perguntas. Primeiro, o cansaço físico pela longa temporada teve alguma influência no jogo de hoje? E a segunda, passada a barreira da estreia, as coisas ficam um pouco melhores? Obrigado. A gente poderia falar de cansaço físico se no segundo tempo o time caísse, foi ao contrário. O time correu muito. No segundo tempo, a gente viu jogadores como Bruno Henrique, que tem 35 anos, continua atacando espaço, continuou pressionando até o final do jogo. O time continuou tentando atacar e chegar na área do adversário até o final do jogo. Isso, a parte física, ao contrário. Como eu falei também na prévia, eu vejo que nosso time está num grande momento físico. E esqueci a outra que você falou. Não. Bom, cada jogo é um jogo. O que eu estou sentindo realmente
que os jogadores estão em adaptação, uma com o gramado, que é muito rápido, e a bola, principalmente, que a bola é muito lisa e ela escapa muito, ela acelera muito e os jogadores ainda estão em adaptação com essa bola. Vimos vários erros simples de domínio e de passe que os jogadores não estão acostumados a fazer. فيليبي احمد حجازي من اندبندنت عربيه. اوكي. احمد حجازي اندبندنت عربيه. في البدايه بهنيك بالفوز. بالطبع في المباراه كمان 3 ايام امام فريق بيراميدز المصري. من المؤكد ان انت اتفرجت على الفريق وشفته. ايه تقييمك لفريق بيراميدز، خاصه انه فريق بيتميز بالقوه البدنيه والسرعه وعنده مهاجم رائع زي فيستون مايلي، اكيد شفته. Ok. Português, né? Ok. Normalmente eu estudo o adversário a partir de amanhã, falando especificamente do Pirâmides, mas para uma equipe ganhar do Al-Ahly de 3-1 é porque é uma equipe forte, sólida, com certeza. Já pedi informação para meus analistas, e eles falaram que é um time que tem um poder ofensivo muito forte, um atacante que ataca muito espaço e uma fase defensiva com muita força física. Então, não temos dúvida que para ser semifinalista do campeonato intercontinental é uma equipe muito forte. Tudo bem, Felipe? Eu ia te perguntar justamente sobre essa questão do gramado e da bola, porque de fato chamou a atenção e alguns jogadores comentaram, né, a respeito dessa dificuldade. Existe alguma possibilidade de, no campo de treinamentos, já conhecendo, porque vocês vão jogar aqui novamente, de tentar antecipar alguma coisa, você molhar um pouco mais o campo, cortar um pouco mais a grama? Não sei se isso é possível, essa era uma pergunta. E rapidamente eu queria saber sobre o regulamento, se vocês sabem se os jogadores que levaram cartão amarelo hoje, caso sejam amarelados novamente contra o Pirâmides, numa eventual final ficariam de fora, ou pelo fato de o PSG já estar na final, existe algum regulamento diferente em relação aos cartões amarelos? Vocês têm essa informação? Né? Obrigado. Os cartões zero. Os cartões só zero. Vermelho, sim, só o vermelho. Os amarelos zero. Isso. Sobre o campo, o gramado do CT é um pouco diferente do que é no estádio. Esse gramado aqui é parecido com o gramado do que é o campo do Corinthians e o campo do Inter, do Beira-Rio. Os melhores gramados do Brasil e do mundo, né? Esse gramado aqui é o gramado europeu. Mas é mais com a bola. Eu sinto que é mais com a bola. A bola, eu senti que ela escapa um pouco. Os jogadores, para pisar na bola, ela escorrega. E sim, vamos tentar fazer alguns tipos de treinamento para os jogadores se adaptarem mais rápido a essa situação, porque até mesmo a bola da Libertadores também é diferente da que o brasileiro, e os jogadores acabam se adaptando conforme eles vão tendo mais e mais minutos com ela. Mas não é desculpa. O Cruz Azul passou pela mesma situação, né? Então entender bem, né, o que foi feito de errado, corrigir, e não tenho dúvida que os jogadores vão se sentir melhor no próximo jogo. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. A minha dúvida é, a gente sabe que o time do Flamengo costuma sair jogando, mesmo sob pressão, né? Não dá bicão, não chuta a bola para o lado. E hoje, naquela bola ali onde o Cruz Azul pressionou, o Carrascal acabou falhando e dando uma assistência para o adversário. Você encara isso como um lance natural de jogo, que eles tendem a continuar assim, ou é algo que você cobra dos jogadores que, em situações de maior pressão, assim, isolem a bola se necessário e não tentem sair de forma mais técnica da jogada? Não, o Flamengo não sempre joga curto, não tenta sempre sair jogando. O adversário, ele escolhe o tipo de pressão que ele vem fazer, e todo tipo de pressão ele gera espaços. Então, se você vai pressionar com marcação individual, com certeza o espaço não está dentro da sua área, está nas costas da defesa deles. Então, os jogadores têm que identificar aonde está o espaço, ocupar bem o espaço. Esse é meu trabalho, eu tento passar para eles. E quando não tem espaço, o espaço está nas costas. É claro que precisamos de jogadores de profundidade para tentar vencer essa pressão alta do adversário. No lance do Carrascal foi uma infelicidade, ele tentou tirar, a bola acabou ficando ali. Eu valorizo muito mais o esforço que ele fez para defender até dentro da área do que realmente ter tirado a bola errada. Isso aí acontece. Eu estou, sinceramente, muito feliz com o esforço. A primeira qualidade que esse jogador tem, um jogador espetacular.
Cada vez que joga, deixa detalhes técnicos únicos. E depois, principalmente, a forma que ele está involucrado defensivamente é o que mais me agrada. Esses erros aí, eles podem acontecer. A única coisa é que temos que estar preparado para, se um dia acontecer, não acabar em gol. Mas também o adversário tem mérito. Acertar um chute fora da área é mérito do adversário. Só uma coisa para tranquilizar, porque está todo mundo assim o tempo inteiro. Todo mundo deve perguntar. Acho que vai dar para todo mundo perguntar. Vamos ficar tranquilo que vai dar certo. Tá? Vamos lá, Letícia. Felipe, Letícia Marques do GE aqui. Queria falar um pouquinho da escalação. Você utilizou uma escalação muito parecida que você usou na final da Libertadores, também no jogo contra o Ceará no Campeonato Brasileiro. A única mudança é o Léo Ortiz, né? Ele estava quase 2 meses desde que ele teve a lesão. A gente conversou com ele numa exclusiva essa semana. E ele falou um pouco de como a lesão se agravou, que a gente já debateu aqui em outros momentos, e como ele vai precisar se readaptar também em questão de se tiver algum incômodo, enfim. Queria saber a sua decisão entre o Ortiz e o Danilo, como é que foi para essa escalação, o motivo, você conversou com o Ortiz, porque eu lembro que na final da Libertadores ele chegou a falar que vocês tiveram uma conversa e ele passou para você como ele se sentia, que não estava 100%. E queria saber em cima de hoje, assim, qual foi a sua decisão? Como foi a sua decisão, desculpa? Minha decisão para hoje foi que o Ortiz está recuperado, jogou a temporada praticamente inteira, jogou mais de 50 jogos, fez uma temporada espetacular, nível seleção brasileira. Foi Léo Ortiz, junto com os laterais, e o Danilo, foram a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro, de todas as competições. É uma defesa sólida, muito forte, e eu acreditava que era um jogo que o Léo Ortiz merecia jogar esse jogo de hoje. Ele está bem, ele voltou de lesão, ele recuperou, e eu entendia que era um jogo para ele. Mas o bom é que tem o Danilo preparado para se precisasse entrar, e também se ele precisar jogar o próximo jogo, ele está à disposição, além do grande líder e hoje ídolo eterno, que ele se tornou depois do que aconteceu na final da Libertadores. Está sempre para ajudar a equipe e o grupo. English. Felipe, my name is Linus Seonati. I work with Linus Nati TV from Ghana, West Africa. Your next game is against Pyramids, the current champions from Africa. They come from Egypt, and in the northern part of Africa, they play with more physicality and then with more pace. A club like Flamengo would love to possess the ball and then hold on to the ball more. How do you intend to neutralize these qualities that Pyramids possesses ahead of the game? Well, I only studied Cruz Azul until the moment. I didn't study that much Pyramids. From tomorrow on, I'm gonna analyze all the games and try to build a game plan in defense, in attack. And but for sure, as I said before, for Pyramids to be on this intercontinental semi-final, for sure is a huge club. They have a lot of players with a lot of quality, and also to win a 3-1 against Al Ahly. That's because Pyramids is a very strong team. So all respects for them, and we try to study and give the best way for our players to understand the game. Felipe, Renato Senise da SPN Brasil. Você falou do Danilo, né, que virou um ídolo eterno, e eu queria perguntar do Arrascaeta, porque é impressionante o que ele faz já há alguns anos no Flamengo, e nessa temporada em especial, temporada mais artilheira da vida dele, com 25 gols agora. Primeiro, eu queria te perguntar, o papel que você acha que você teve nessa temporada dele, de primeiro dosar a minutagem, depois mudar um pouquinho, às vezes, o posicionamento dele, e o quão feliz você fica dele chegar no final do ano, com esse ano mais especial da carreira dele. E por último, eu queria te perguntar como é para vocês jogarem com o estádio um pouquinho mais vazio do que o Flamengo está acostumado a jogar, né? Apenas 7 mil pessoas hoje. No outro dia, o Arrasca estava lá na academia, eu ganho todos os prêmios, né, merecidos, e eu falei para ele, de nada. De nada. Não, mas é simples, é mérito único e total dele. É um cara super concentrado, focado e principalmente ambicioso. Sempre foi, não é que esse ano ele foi mais, não, ele sempre foi ambicioso. Esse ano a equipe toda seguiu a ambição dele. Talvez ele seja o jogador mais ambicioso que eu tenho no elenco.
cara que quer mais e mais, quer conquistar, quer ganhar, não para por aí, quer fazer história, quer continuar fazendo história, cobra de todos, cobra do clube, cobra da comissão, cobra dos companheiros e o mérito é única e exclusivamente dele e eu só tenho simplesmente a sorte de ter vivido a melhor temporada da carreira dele. Sobre o público, estranho, diferente. Talvez tenha alguma ligação aí na bola escapar, pode ser. Não. Vamos ver depois nos vídeos com calma, mas os jogadores estão acostumados a jogar em todos os lugares com estádio lotado, todos os lugares, em casa e fora, então é uma pena. Felipe, boa noite. Diego Pose, também no TV. Primeiramente, parabéns pelo título, valia um título, né? Derby das Américas, e a classificação, mais um passo rumo a esse sonhado bimundial. É o 5º Mundial que o Flamengo disputa, considerando também a Copa do Mundo de Clubes do meio do ano, né? 81, 2019, 22, no meio do ano nos Estados Unidos, e agora. Você esteve em 4 deles, né? 2 como jogador e 2 como treinador. Você sente que esse Mundial é o que o clube chega melhor preparado em termos físicos e também em termos de elenco, já que hoje mesmo o Plato e o Cebolinha entraram muito bem, ajudaram muito no segundo tempo? Bom, eu não... Estava em 19, chegamos muito bem. Perdemos para o Liverpool que mereceu. 23 no caso, né? Foi pós-pré-temporada. O time chegou fresco e infelizmente fomos eliminados na semifinal com polêmica. E chegamos bem de elenco e de físico também no Mundial. Não, acho que não tem desculpa na parte física, não tem. Tudo foi certo, foi todo perfeito e agora vai vencer quem é melhor. Não temos a desculpa da parte física. Felipe, aqui, boa noite. Felipe, a gente lá no Brasil, a gente não tem costume de acompanhar o futebol mexicano. Eu queria saber, na sua visão, assim, como treinador, é mais difícil preparar o jogo quando você não tem tantas informações do adversário? Por exemplo, se o Flamengo venceu o Pirâmide, enfrenta o PSG. Acredito que você tem mais facilidade de assistir jogos do PSG porque é transmitido no Brasil. Para você, como treinador, fica mais difícil preparar um jogo, por exemplo, como foi hoje contra o Cruz Azul, como será sábado agora contra o Pirâmides? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigado. Bom, quando é no Campeonato Brasileiro, ou até mesmo na Libertadores, é claro que a gente assiste os jogos, são mais... você assiste durante a semana todos esses jogos e vai acompanhando, então você vai tendo uma ideia, uma noção de como o time vai jogando. Mas hoje, né, com as plataformas que temos de estudo, como é que eu falo? Na internet, temos acesso a todos os jogos do Cruz Azul nos últimos anos, então, e também do treinador, né, que ele passou pelo Cruzeiro. Então, não foi mais difícil, a única diferença é que tem que começar do zero, né, porque como eu não conhecia quase nada do Cruz Azul, você tem que começar do zero, ver com que sistema eles jogam, você não sabe nada, e aí tem que começar a estudar e leva um pouco mais de tempo, né, mas hoje temos muitas informações, tá muito acessível tudo, né, para poder estudar e preparar um bom plano. Mas obviamente que o PSG, como você bem falou, todo mundo assiste, tá claro, todo mundo sabe até o nome dos jogadores, né? Então, mas também ressaltando isso, a dificuldade que foi jogar contra o Cruz Azul, que tem um elenco espetacular, com muita qualidade, tem um orçamento também, não é como o nosso, mas é similar, portanto um poder financeiro grande para contratar jogadores e um treinador que deixa você incômodo dentro do campo com a maneira que ele tem de propor o jogo. En español, sí. Manuel Medina de TJ Sports para México y Estados Unidos. Felipe, sé que ya lo dijiste en portugués un poquito, pero te lo pido en español. ¿Cómo viste al Cruz Azul después, sobre todo, de ese regalo que le dio al Flamengo en el primer gol? Pero después intentó componer, se fueron encima, consiguieron un gol en fuera de lugar, después consiguieron el gol que les dio un poquito de tranquilidad para el medio tiempo. Pero ¿cómo viste este Cruz Azul que intentó pelear y hubo momentos en que se puede decir que fue un poquito superior que el Flamengo? Al final ustedes ganaron, pero un poquito que me platiques de ellos en español, sí, por favor, gracias. No tengo ningún problema en decir que el primer tiempo Cruz Azul fue muy superior, a nosotros muy superior.
en todas las fases del juego, en la fase defensiva, en la fase ofensiva, pero es verdad que hubo un planteamiento con un riesgo alto, ¿no? Cruz Azul intentó jugar todas las pelotas, casi no hizo balones largos, y eso nos costó presionar porque en algunos momentos sí salían de la presión, pero también el riesgo excesivo, como dijiste, hubo un regalo, ¿no? Y conseguimos meter un gol. Yo sentí que a partir del gol mi equipo llegó un segundito tarde, dejamos de presionar de la misma manera, pero sobre todo no jugábamos con el mismo riesgo que tenía Cruz Azul. Eso no nos duraba la pelota en los pies, la pelota escapaba mucho, también además por el balón que es rápido y escapa. Eso les dio mucho volumen a Cruz Azul. Al final no crearon ocasiones claras, salvo la del gol, pero sí volumen, y nos hicieron sufrir sin balón, y mi sensación era que es cuestión de tiempo hasta encajar, ¿no? Segundo tiempo intentamos hacer ajustes en el equipo y salió bien, la verdad, los ajustes, el equipo se sintió más cómodo, intentó jugar, hicimos correr detrás de la pelota Cruz Azul, que no están acostumbrados a correr detrás de la pelota, sobre todo los delanteros, y con eso nos sentimos más cómodos y hemos ganado el partido, yo creo, de forma justa. Felipe, aqui atrás, Sidão Marinho da Litoral News. Nesse novo formato desse Intercontinental do fim do ano, o Sul-Americano tem que disputar um jogo a mais. E agora o compromisso é contra o Pirâmides, que jogou ontem, até preservou alguns jogadores, e o Flamengo jogou hoje. Qual é o desafio? Diferente da partida de hoje, você teve 4 dias para se preparar em treinos, né? Teve até dias a mais para descanso. E agora vai ter só 2 treinamentos, 2 sessões de treino. Qual o principal desafio, na sua visão, de encarar uma equipe que, teoricamente, vem mais descansada e um Flamengo tendo que se recuperar muito rápido para esse jogo? Obrigado. Bom, desafios, todos os jogos, né, nos geram desafios e dificuldades. É verdade que agora são só 3 dias, portanto, alguns jogadores pode ser que não acabem de fazer uma recuperação completa, mas o sacrifício tem que ser feito. E vamos escolher os jogadores que a gente acredita que estão em melhores condições para poder vencer o Pirâmides, porque não tenho dúvida que, como estão na semifinal do Mundial, é um time qualificado e se ganhou do Al-Ahly, que é uma grande equipe do futebol árabe, não tenho dúvida que vai ser muito, muito complicado. Mas o desafio é o que viemos passando pela temporada. Estamos muito acostumados a ter 2 dias para preparar o jogo e os nossos adversários uma semana cheia. Então, vamos afrontar com orgulho e privilégio de poder estar na semifinal desse campeonato tão difícil de ter a oportunidade de disputar. Felipe, aqui, Beltrão da Casé TV, prazer falar com você, parabéns pela vitória e mais um título, né? Felipe, queria aproveitar e queria que você falasse um pouquinho sobre o Plata, né? Porque esses últimos meses, né? Quer dizer, o último mês principalmente, ele teve 2 expulsões decisivas, a torcida ficou um pouco no pé dele. Você veio falar em coletivas também que passava todos os panos para ele. E hoje ele foi um dos caras que ajudou o Flamengo a mudar a cara do jogo, né? Principalmente depois da entrada dele, o Flamengo melhorou muito. Então eu queria saber primeiro, qual foi a orientação ao Plata que você passou no intervalo para ele entrar e ter entrado tão bem no jogo, e a importância de um jogador como esse no elenco do Flamengo. Muito obrigado. Que a orientação é interna, né? Não vou expor, mas porque é uma estratégia do jogo, mas o Plata é um jogador que, na minha visão, faz tudo certo. Ele pode ter dias melhores, pode ter dias piores, mas ele faz tudo aquilo que a função dele pede fazer, já seja na direita, já seja na esquerda, já seja no ataque. É um jogador muito completo, na qual o treinador admira muito o seu futebol, e em alguns momentos o torcedor não aceita ou não gosta ou vaia, e paciência, porque o treinador gosta dele. E se o treinador gosta dele, vão ver eles muitas vezes no campo, enquanto ele estiver fazendo tudo o que ele vem fazendo, que é, primeiro, defender e se doar para a equipe da forma que ele faz sempre, e depois a qualidade que ele tem é muito grande, e a única coisa que ele precisa melhorar é finalizar mais, porque ele sabe fazer, e ele precisa recuperar essa confiança de finalizar no gol. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Órfão, da revista Placar. Felipe, queria te perguntar mais especificamente sobre 2 jogadores que, ao menos na minha visão, foram os melhores do jogo junto do Arrascaeta, que foram o Eric e o Varela. Ambos que vêm tendo grandes atuações. O Varela, inclusive, no meu ponto de vista, também foi o melhor jogador da final da Libertadores. Como é que você enxerga esse jogo de hoje desses 2 jogadores? E se puder também, manda um recado para a torcida do Flamengo que veio até aqui hoje. A gente sabe que o público foi baixo, porque é uma viagem cara, uma viagem cansativa. Há pouco tempo atrás teve
a final da Libertadores, que também não é tão barato. Eu queria que você mandasse um recado para a torcida do Flamengo que veio aqui no Catar apoiar. Obrigado. O Varela está num momento de forma excepcional, um jogador muito sólido, seguro, defende de uma forma impecável e com a bola tá vivendo também um grande momento. O Eric é talvez um dos jogadores mais regulares que eu tenha compartilhado o vestiário. Um jogador super disciplinado, disciplinado até no primeiro minuto que começa o treino, na hora de aquecer, ele já para de falar, já leva tudo a sério e isso depois a gente vê o trabalho dentro do campo dando frutos, né? E é um jogador, como eu já falei 1000 vezes, é o coração da equipe. E recado para o torcedor, eu gosto sempre de passar dentro do campo. As palavras sobram. Ok? Please. السلام عليكم. تهانينا فيليبي، ربما هو واحد من أطول المؤتمرات الصحفية لك. Sorry. Okay. Okay, no, okay. السلام عليكم. تهانينا فيليبي. فيليبي من لاعب كبير إلى مدرب يبدو أنه سيكون مدرب كبير. كيف تصف شعورك في هذه اللحظة؟ السؤال الثاني، فلامينغو اعتاد على مواجهة الفرق العربية، واجه الهلال، الأهلي المصري، الهلال السعودي طبعا، وأنت بالذات يعني واجهت الترجي التونسي في كأس العالم للأندية الماضية. كيف ترى مستوى الفرق العربية وأين تضعها مقارنة بأندية مثلا أمريكا الشمالية كونكاكاف والأندية الأوروبية؟ وشكرا. Aleikum salam. Sobre a equipe, as equipes árabes, elas para mim estão em um nível cada vez mais elevado, estão num mercado muito forte, estão comprando jogadores importantes e o futebol, na verdade, está muito globalizado, os treinadores estão cada vez melhores, os estudos do futebol estão cada vez melhores e está cada vez mais difícil você jogar, porque tem cada vez melhores jogadores jogando nas equipes, né? Então o nível ele sempre se nivela agora por cima, né? Não existe tanta diferença entre os times grandes dos times pequenos no termo de qualidade. Mas os times árabes sempre são muito competitivos, sempre foram, fisicamente muito fortes, com muita resistência, e hoje juntaram poder econômico para poder também contratar e poder brigar. Então não assisto muito as ligas árabes, mas não tenho dúvida que é muito nivelada com o futebol sul-americano. E eu esqueci a primeira. Sobre a transição. Ok. Sobre a transição, eu tinha muito claro que queria ser treinador quando eu era jogador. Então foi muito fácil, porque eu contei com o apoio da minha família para começar a trabalhar como treinador. O clube me deu uma oportunidade, me abriu as portas e a partir daí é meu dever não decepcioná-los, né? Então, para mim, a transição foi muito fácil. Last question. مرحبا يا فيليب، السؤال باش يكون باللغة العربية. آدم المدب صحفي من قناة كارتاج بليس تونس. فيليب، سأعود بك إلى كأس العالم للأندية ومباراة الترجي التونسي. من اللاعبين الذين جلبوا انتباهك في مباراة الترجي، خاصة اللاعب يوسف البليلي، ما رأيك فيه؟ وهل شاهدت فيليب مباراة تونس والبرازيل الأخيرة؟ كيف رأيت أداء المنتخب التونسي ومن اللاعبين الذين جلبوا انتباهك؟ شكرا. Vou pedir para você repetir a pergunta, porque não ficou... Acho que a tradução... Não, a tradução até entendi um pouco, mas você pode repetir a pergunta? Can you repeat the question, please? Não, é porque foi muito rápido. فيليب، سأعود بك إلى كأس العالم للأندية ومباراة الترجي التونسي. من اللاعبين الذين جلبوا انتباهك في مباراة الترجي، خاصة اللاعب يوسف البليلي، ما رأيك فيه؟ وهل شاهدت مباراة تونس والبرازيل الأخيرة؟ من اللاعبين الذين جلبوا انتباهك وكيف رأيت أداء المنتخب التونسي؟ شكرا. Sim. Do Esperança. Essa? Ok. Bom, daquele time que eu lembro, tenho boa memória, mas eu lembro muito do lateral esquerdo, não lembro o nome, do ponta esquerda, left winger and left back, e também o volante com cabelo, como o nome?
No Esperança, do Esperança. Não. Ok, this is good play. Então eu lembro desses 3 jogadores que são muito bons. Foi isso que você perguntou, né? That was your question, right? Ok. E sobre a seleção da Tunísia contra o Brasil, eu não assisti o jogo inteiro. Temos muitos jogos e não deu tempo de assistir. Mas, como eu falei, eu não tenho dúvida que as seleções hoje estão muito melhores, porque quase todos os seus jogadores estão jogando no futebol europeu ou no futebol de alto nível. E então as seleções estão cada vez mais fortes. A gente pode ver seleções como a Noruega, como o próprio Marrocos, que estão vindo forte, e a Tunísia também. Sempre é uma equipe muito competitiva, porque, como eu falei, eles competem muito bem, depois são fisicamente fortes e têm muita resistência, então é sempre complicado jogar contra essas seleções. Ok? No fim, todo mundo perguntou, né? Obrigado. Thank you very much. Thank you, coach. Congratulations. And see you in the next one. E agora vocês vão acompanhar os jogadores do Mengão, os artistas do espetáculo na zona mista. Os jogadores falando da partida, exaltando o Arrascaeta. Realmente absurda a participação do Flamengo, que chegou com o físico, com o mental, com a técnica, com a raça e se classificou para a semifinal e agora vai jogar contra o Pirâmides na Copa Challenge. Já ganhou aí o Derby das Américas. Agora vai com tudo para a Copa Challenge se classificar. Vai jogar aí a final do Mundial Intercontinental contra o PSG. Bota na tela os artistas do espetáculo, já deixe seu like e se inscreva aqui embaixo. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Me senti bem, lógico que sempre tenho receio de voltar depois de uma lesão e tornozelo não é uma... Nunca tive lesão de tornozelo durante a minha carreira, então é estranho assim essa volta, mas me senti muito bem, voltando ao meu nível ainda, até por conta do ritmo ainda. Preciso de alguns jogos para talvez voltar ao meu natural, assim, mas me senti bem, fiquei feliz por poder voltar. Já fazia um tempo que eu não estava conseguindo jogar, então voltar a fazer parte, eu sei que as pessoas falam que eu sou importante, mas voltar a me sentir importante de estar ali dentro de campo, né? Então, muito feliz pela vitória e por essa classificação também. No primeiro tempo complicado, e pra gente lá de cima a sensação era que a bola estava escapando, que vocês estavam errando passos que normalmente não erram. Já foi um tema aqui nesse pós-jogo, o gramado, a bola. O que foi exatamente, na tua visão, que vocês tiveram mais dificuldade para se adaptar? Eu acho que uma estreia é sempre assim, eu acho que em todos os campeonatos e a gente vê historicamente a maneira como os sul-americanos têm dificuldade normalmente no primeiro tempo desses jogos de semifinal, quartas de final de mundial, porque você enfrenta time que você não conhece, então no começo tem essas dificuldades. Lógico que a bola é diferente, o campo é muito bom, e talvez por isso às vezes até surpreenda a gente e acabe tendo essa adaptação. Mas acho que no primeiro tempo a gente estava um pouquinho atrasado em algumas coisas, talvez não tão firme na partida, e isso acabou dando confiança para eles. Eles são um time que controla muito o jogo com a bola. Acho que a gente não saiu totalmente do jogo, a gente conseguiu nos manter, conseguimos fazer o gol, estávamos defendendo bem, até que num vacilo nosso mesmo a gente acabou sofrendo. Em um momento que talvez se a gente conseguisse levar para o intervalo dessa maneira, no segundo tempo a gente viu o quanto eles estavam cansados pela maneira que eles entraram no jogo. E aí, a partir do segundo tempo, acho que a gente dominou praticamente totalmente o jogo. E aí, no final ali, eles tiveram um pouco mais de volume por consequência do resultado e de começar a botar a bola na área. Então, acho que no primeiro tempo a gente ficou um pouco atrasado, mas acho que não vejo uma superioridade tão grande. Mas no segundo tempo, acho que a gente controlou bem o jogo e podia ter feito mais. Ô, Léo, ainda sobre isso, esse tema, o Felipe, na coletiva, falou que um estádio vazio possa ser um dos motivos, né, para alguns erros. É diferente para vocês. O Flamengo está acostumado a jogar com casa sempre lotada e hoje 7 mil torcedores. Isso atrapalhou um pouco da concentração, algo do tipo? Acho que sim, acho que o ambiente pode também ser um fator. Como eu já falei, citei vários fatores aqui que influenciam daqui a pouco uma entrada não muito boa dentro do jogo. E esse de numa quarta de final de Mundial, você não ter um estádio cheio, acho que foram 7 mil pessoas, né?
Então é estranho, né? Não é uma coisa que a gente está acostumado, e acredito que o Cruz Azul também no Campeonato Mexicano, os mexicanos são as torcidas muito fortes, então não acredito que eles também tenham passado por isso. Então é um clima estranho, acho que para todo mundo que tá no estádio. Então também pode ter sido um fator, acho que influenciou nessa maneira como a gente entrou no jogo. Ô, Léo, para você e pro Léo Pereira, assim, que dependem muito de uma questão de posicionamento, de meio que prever o que o adversário vai fazer o tempo todo, é mais difícil enfrentar um time que você não tem muita vivência, que você não assiste muito jogo, que você não conhece os jogadores, é mais complicado para vocês isso? Eu acho que requer um estudo maior, né? Os times que a gente enfrenta no Brasil, normalmente a gente já está mais acostumado e mais adaptado e já conhece a maioria das características de cada jogador, né? Sobre os jogadores que a gente vai enfrentar agora, a gente normalmente tem, sei lá, pouco mais... Agora, para o jogo do Cruz Azul, teve uma semana, mais ou menos, né? Para você estudar, para você entender a maneira que eles jogam. Então, isso causa, às vezes, um pouco mais de demora para conhecer ali dentro de campo, né? Para você entender as movimentações, onde o jogador mais ataca, se ele vai mais no pé, se ele vai procurar mais a profundidade. Então, acho que demora um pouquinho mais para você entender, justamente por você não conhecer, do que os jogadores no Brasil que a gente está acostumado a jogar muitas vezes, né? A gente não teve a oportunidade de falar com você depois da final da Libertadores, mas eu quero saber como é que você viu o gol do Danilo, um companheiro seu de zaga, ficar marcado na história do Flamengo, marcando um gol tão importante assim pro clube. Pô, com muita felicidade, cara, muita felicidade. Acho que, como eu falei, as pessoas ainda falam, imagina se fosse você, mas eu acho que o destino estava traçado para ser isso, para eu e o Filho ter tomado as decisões no dia do jogo ali, para que ele escolhesse o Danilo depois para jogar e para tudo acontecer. Então acho que o destino estava traçado para ser isso, para ser gol dele, e muito feliz. Acho que todo mundo é campeão, né? Todo mundo é campeão, óbvio que o gol dele vai ficar marcado na história para sempre, mas no fim todos os jogadores que são campeões com o Flamengo estão marcados na história, e isso que é o mais importante. Isso fez que a gente colocasse a bola mais no chão no segundo tempo e achar os passos, aproximação, ter mais vantagem na hora de finalizar. Então acho que esses foram os pontos que a gente conseguiu enxergar no intervalo, que nos deu a vitória no segundo tempo. Bruno, Beltrão, Casa TV, prazer falar contigo. Cara, nos últimos 4 jogos, 3 títulos que o Flamengo ganhou, né? Como é que é pra vocês também essa relação de todos os jogos agora recentemente decisivos, valendo taça? Como é que tá o elenco reagindo a tudo isso, a todos esses jogos importantes e decisivos na reta final? Olha, a gente sempre fala que o Flamengo é envolvido com títulos e encarar uma partida como uma final, esse é o objetivo de toda a equipe, tratando-se de medalha, troféu ou não. Esse é o pensamento de todos, e hoje, mais uma vez, era um jogo muito difícil, que tratava de medalha, título também, e, consequentemente, uma vaga na próxima fase do Mundial. Então, a gente ficou muito feliz de ter vencido hoje e dar um passo a mais nesse torneio. Bruno, aqui, boa noite. Bruno, você acha que essa vitória, pro próximo jogo, assim, especialmente, você acha que o quesito ansiedade foi superado hoje? Vocês tiveram 2 vitórias, além do resultado também de conseguir vencer a ansiedade da estreia, de enfrentar um adversário que vocês têm pouca informação, assim, no Brasil quase não se fala muito do futebol mexicano. E como é que já começa o pensamento para enfrentar um outro time também que não tem muita informação, que é o Pirâmides do Egito? Obrigado. Olha, a ansiedade está presente em todos os jogos. No Carioca, no Brasileiro, nos Libertadores. Claro que o Mundial é diferente, mas a gente conseguiu focar somente no jogo, de saber da importância de vencer, de passar o próximo adversário. E agora é descansar, já preparar, com certeza que preparar bem o próximo jogo, um jogo muito difícil também, e a gente sabe que não tem jogo fácil no Mundial. Bruno, para marcar um pouco aqui da Flamengo TV. Bruno, na sua visão, como capitão ainda, isso tem de diferente para conquistar o mundo, fazer história aqui? Acho que a gente tem que fazer o que a gente fez durante o ano inteiro. Essa é a nossa leitura, essa é a nossa visão. Agora não tem
não tem como acrescentar mais nada. Que a gente coloca em mente estar todos focados, todos preparados para qualquer momento dessa reta finais de Mundial. Então, todo mundo estando preparado, todo mundo focado. Acho que a gente tem totais condições de fazer ganhar um título. Queremos ser presente para eles. O Flamengo sempre acostumado a jogar diante de multidões. E hoje, um público de 7.000 pessoas. Como é que foi jogar no estádio mais vazio? E se você acredita que agora, a partir do momento que o Flamengo está na semifinal, vai vir mais gente, se avançar a final, aí sim a gente pode ver uma invasão. Olha, por tratar de Mundial, né? Esperávamos um público maior, um estádio tão bonito de Copa do Mundo. Cabe muita gente e o mundo não compareceu muito. A gente entende também que é válido e sempre as pessoas conseguem estar presentes. E hoje, os poucos flamenguistas que teve aqui nos ajudou bastante. Tenho certeza que o próximo jogo terá mais flamenguistas. E é isso. Que eles possam comparecer e ir junto com a gente para a próxima vitória. Com certeza que esses gols são para eles, que eles possam terminar. Não pode acontecer o primeiro gol, depois que ele nasceu. Assim que estou feliz demais. Com certeza que eles estão muito felizes em casa. Richard Souza, TV Globo, Rasca, parabéns pelo gol, pela classificação. Te impressiona quando você olha esses números, né? 25 gols em 62 partidas. É um encontro assim do seu melhor momento profissional com o seu melhor momento pessoal, a gente pode dizer isso? Com certeza que é um grande momento, tanto meu como da equipe. Sou muito feliz de viver este momento com todos esses companheiros em um ano que foi tão especial para nós. Arrascaeta, boa noite, parabéns pela vitória final da Liga de Barro, Saída do Futebol. Me define o teu jogo hoje, me define como foi sua partida hoje, como foi decisivo, e me dá uma perspectiva para o próximo jogo contra o Pirâmides. Obrigado. Não sei o que falar, só sei que estou muito feliz porque atingimos o objetivo que era o mais importante, era ganhar o jogo independentemente de quem fez o gol. E a partir da manhã a gente já vai começar a pensar no próximo rival, estudar como ele joga. Com certeza que vai ser um jogo muito difícil. Arrascaeta aqui, Bruno da TV Record. Queria te perguntar se você se sente já à vontade no Catar. Não é a primeira vez que você está aqui, nem com o Flamengo e também com a seleção uruguaia. O país que te traz boas lembranças, mas que isso que tem de diferente desse Flamengo para aquele Flamengo de 2019? Não foi nítido daqui, assim, feliz de estar aqui, mas com a cabeça no objetivo que é primeiramente chegar na final, depois a gente tentar ser campeões. Cada time tem sua característica, seus jogadores, são jogadores diferentes também. Certeza que esse é um time que se dedica muito dedicado, muito trabalhador, batalhador. E estamos no fim de uma temporada com grandes conquistas e ainda lutando por o sonho que é ser campeão do mundo. Arrascaeta, Bruno Marinho, do Flamengo. Eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre a atuação do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, né? A gente acabou sofrendo um pouquinho mais do que eu acho que todo mundo esperava. Eu explica um pouquinho as razões do entender desse desempenho abaixo na primeira etapa. 78 jogos, 18 horas de viagem, treinos, tem muitos fatores. Dormir em um avião, fuso horário, são muitas coisas. A gente sempre tenta dar o melhor, não só nós, sino também o time deles, com certeza, em alguns momentos errou e a gente conseguiu fazer o gol. O mais importante disso é corrigir para o próximo jogo a gente estar melhor na partida. Cara, houve uma diferença de performance do Flamengo do primeiro para o segundo tempo. Logicamente vocês não escolhem qual primeiro tempo vocês vão jogar melhor. Então, na sua opinião, o que aconteceu no primeiro tempo que causou essa dificuldade ao Flamengo e que o Flamengo conseguiu corrigir na segunda etapa? Obrigado. Acredito que no primeiro tempo eles tiveram uma postura diferente também do segundo e criaram dificuldades pela pressão que eles estavam fazendo e talvez também por alguns pontos táticos que a gente não estava encontrando posições corretas para poder sair da pressão que era bem forte. Então a gente acabava saindo
longa algumas vezes, não estava vendo a segunda bola, posicionamento entre linhas, às vezes errado, com a pressão, o controle da bola, que é uma bola completamente diferente, o campo. Então, vários quesitos fizeram com que a gente tivesse um pouco mais de dificuldade no primeiro tempo. No segundo, a gente conseguiu conversar no intervalo, ajustar essas coisas táticas, acabamos conseguindo subir mais a intensidade do nosso time, o que acredito que mudou completamente o jogo e a gente acabou merecendo. Jorge Richard Souza, TV Globo, boa noite, parabéns pela classificação. Permita aproveitar, Jorge, a sua experiência de ter jogado com tantos jogadores de nacionalidades diferentes ao longo de toda a sua carreira. Queria te ouvir sobre a Arrascaeta, que vem uma temporada de tantos números positivos e é parte tão importante desse time que tem tantas virtudes. Obrigado. De nada. Falar sobre o Arrasca é fácil. O cara está num ano maravilhoso, num momento mágico da carreira dele, e a gente só tem que agradecer. E eu até brinquei com ele que até quando ele não quer fazer o gol, a bola volta nele. Então o momento é sensacional, ele tem que aproveitar e a gente tem que aproveitar, mas é um jogador muito diferenciado, com uma qualidade absurda, entendimento de jogo, inteligência. Então acredito que é só palavra de elogio e a gente tem que realmente desfrutar. Eu tenho que desfrutar de poder jogar com jogadores de tanta qualidade e que se colocam realmente à disposição do grupo, e ele merece tudo isso que está acontecendo, tanto ele como todos os outros jogadores que estão colocando realmente o Flamengo em primeiro lugar e as coisas acabam indo na sua direção. Então é mérito de todo mundo, tudo isso que está acontecendo. Gente, boa noite. Obrigado. Você é campeão do mundo, já sabe os caminhos para vencer esse torneio. Você já falou também muito desse grupo, da energia, quando tem um grupo realmente diferenciado nesse aspecto. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, o que esse grupo tem e o que precisa para fazer a história. Foi mais ou menos o que eu acabei de falar, né? Foi uma questão. Você sente, né? Você sente, é uma coisa que é difícil explicar. Você sente uma energia entre. Uma energia que transmite uma energia dentro do vestiário, dentro do CT, onde você só sente ela. É difícil de você não ver, entende? É coisa do futebol que acontece e que você desfruta esse momento. Você gosta de estar com as pessoas que estão ali. Você tem momentos de alegria, de prazer ali, estando junto, entre brincadeiras, entre conversas. E no fim isso tudo acaba transmitindo e acaba contagiando cada vez mais, porque você vê que quando o companheiro faz uma coisa, ou alguém que está no banco por ele faz algo muito bom, e todo mundo fica feliz por aquele jogador, pelo sucesso do time todo. Então isso é algo realmente maravilhoso e muito bacana. Um elenco tão grande, tão qualificado quanto o nosso, a gente sabe que todos são importantes, né? Então eu procuro estar sempre no meu melhor ritmo ali para quando o professor Felipe precisar corresponder, seja de início ou entrando no segundo tempo. E esse tem sido o meu intuito, eu tenho mudado conta do Ricardo. Uma curiosidade, o Júnior na nossa transmissão falou do campo, assim, que na visão dele está bem rápido. Você sentiu isso? O campo realmente é tão bom, é muito rápido e é um ponto de adaptação que vocês precisam buscar? Com certeza, a gente até conversou isso no vestiário ali, que os primeiros minutos ele foi bem difícil, né? A gente errou alguns passes, né? A bola muito rápida também, o campo muito rápido. Óbvio que isso não é desculpa, mas a gente não está habituado com esse tipo de campo no Brasil, então acaba dificultando um pouco, mas a gente prefere muito mais jogar num campo como esse, né, do que com os campos que a gente tem no Brasil. Mas é questão de adaptação mesmo, o campo que a gente tem treinado também dessa forma e desse jeito, a gente tem que se adaptar o mais rápido possível. Obrigado, parabéns. Só que para entender aqui, Cebola, pegando um gancho, falando dos gramados bons do Brasil, qual a diferença para os gramados bons que tu encontrou agora, por exemplo, esse gramado aqui? Cara, no Brasil a gente tem, acho que a Arena Corinthians é o que mais se assemelha com esse gramado aqui, né? Para mim, particularmente, é o melhor gramado que a gente tem no Brasil. A nossa grama é um pouco diferente, né? Não sei se é pelo clima também, se bem que aqui também é bem quente, mas a nossa grama é um pouco mais seca, né? E aqui, pelo visto, né, assim como na Arena Corinthians, um exemplo, eles molham bastante o campo. Isso acaba deixando o campo mais rápido, facilita um pouco, né? Para quem está acostumado, obviamente.
mas tem bastante diferença sim no jogo, fica um jogo muito mais rápido para um time que tem qualidade, que gosta de manter a posse, isso ajuda também bastante. Cebola, e a torcida pediu você hoje, quando você ainda estava no banco, como é que foi ouvir esse pedido da torcida e nesse processo você está aí de recuperando seu espaço no Flamengo? Cara, fico muito feliz, porque é recíproco, né? Então, sempre que eu vejo isso aí em alguns outros jogos também, eu procuro entrar para corresponder, né? Corresponder não só a minha expectativa, mas a do torcedor também, pude ajudar. Hoje, novamente, fico feliz com essa confiança, porque me dá mais confiança ainda para mim continuar nessa sequência e continuar mostrando meu trabalho. Obrigado. A gente tem que pensar jogo a jogo, como foi hoje, mas obviamente que tem a ansiedade, a gente tem que pensar agora no próximo jogo, que é contra o Pirâmides, uma equipe também qualificada, não é à toa que já está na semifinal. Passo a passo a gente vai com cuidado, obviamente, mas tem aquela ansiedade lá no fundo, né, de já pensar na final. Como eu falei, a gente vai se preparar para esse jogo, para que a gente possa chegar lá em totais condições também de vencermos assim, como fizemos no Super Mundial com o Chelsea, e enfrentamos de igual para igual também o Bayern. Tem algum jogador assim que você admira, por exemplo, o Hakimi, por exemplo, um lateral dos melhores do mundo e joga ali. Cara, bastante. Pode ser que a gente marque, né? Exatamente. Dembélé é um cara que eu gosto bastante também, que tem esse 1 para 1, né? Que eu gosto muito de jogador nesse estilo. Do ele também é um craque de bola. Posso falar que quase todo time do PSG são jogadores de extrema qualidade. Boa noite. Relaxado nunca, né? Porém mais preparado. Eu acho que isso seria a palavra justa. Sabemos que ia ser um jogo difícil, também por causa da viagem, fuso horário e tudo mais. A outra equipe também passou por isso, mas quando enfrenta uma equipe que faz marcação homem a homem, o campo todo sempre dificulta um pouco mais. Porém, estávamos preparados, treinamos, tínhamos treinado em cima disso. O importante é que saímos com a vitória, e essa vitória, esse jogo de hoje, nos prepara ainda mais para o próximo jogo. Então agora é descansar e já pensar também na próxima partida. Ainda no Brasil, o Felipe já falava que o jogo contra o Cruz Azul, por vários elementos, seria mais difícil, inclusive pela qualidade do adversário. Vem um africano, a gente sabe, né, um time de força física, enfim, que já jogou 2 partidas nessa competição. Que expectativa você tem? A expectativa é que vai ser um jogo bem difícil também, porque é um jogo que vale troféu. Então, todos os jogos que valem os troféus acaba sendo mais difícil. Também sabemos que se perder esse jogo a gente volta para casa e é isso que a gente não quer. Vamos fazer mais um outro jogo como a gente vem fazendo desde o início da temporada. A gente tem o nosso plano de jogo, a gente sempre estuda muito bem o adversário e tenho certeza que vamos estar bem preparados. Alexandre, o Cebolinha falou que o time demorou um pouco a se adaptar ao gramado, que ele é muito bom, mas no futebol brasileiro não existe gramado ali parecido com o que foi encontrado aqui, então demorou um tempo para se adaptar, embora ele seja muito bom. Teve isso mesmo? Parece que foi uma conversa até no vestiário aí sobre essa questão. Possa ser que isso tenha sido para alguns jogadores individuais. Se eu pudesse assinar um contrato, eu queria ter um gramado assim todos os dias, para treino e para jogo. É um gramado maravilhoso, que isso sirva de exemplo para todas as ligas que possa ser sempre assim. No Brasileirão que você jogou, não encontrou nenhum parecido com o gramado assim? O mais parecido possa ser que é o do Corinthians. Eu acho que pode se classificar como o melhor gramado do Brasil. Do Internacional também muito bom. Morumbi também são gramados ótimos. Espero que um dia se possa padronizar um bom gramado no Brasil. Alexandre, a gente tem visto muito essa fase incrível